Quero compartilhar com vocês hoje esse momento em que estamos vivendo situações difíceis, que a maioria precisa ficar em casa, os idosos precisam ficar em casa, as pessoas que não precisam ir para a rua precisam ficar em casa. Quero compartilhar com vocês hoje sobre o seguinte tema: quando Jesus vai conosco. Eu poderia falar sobre quando Jesus fica conosco, mas nós ficamos em casa e as pessoas vão trabalhar. Então, quando Jesus vai conosco, é o que eu quero compartilhar. E o texto que eu quero compartilhar é a história de Jairo, quando foi procurar Jesus, porque sua filha estava muito mal, sua filha estava doente. Então, em Marcos capítulo 5, começando no verso 22, diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e põe as mãos sobre ela, para que seja curado e que viva. Jesus foi com ele. Está no verso 24. Esta expressão, Jesus foi com ele, é que eu quero enfatizar. Na verdade, quando Jesus vai conosco, a segurança é muito maior. Nós temos a maior companhia, que é a companhia de Jesus, o Filho de Deus. E nesse texto, é Jairo que, quando depara-se com Jesus, vai ao encontro dele, e a Bíblia diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo era uma pessoa que ensinava a lei de Moisés na sinagoga. E ele, naquele momento, ele não sentiu-se envergonhado em ajoelhar-se aos pés de Jesus e clamar a Jesus pela cura da sua filha. Embora sendo judeu, sendo homem que ministrava a lei de Moisés, ele pede ajoelhado aos pés de Jesus. Interessante é que o texto diz que Jesus foi com ele. Que bom! Quando nós temos certeza de que Jesus está caminhando conosco. Jesus está indo com ele para a casa dele, socorrer ele. Ele estava aflito, ele estava angustiado, estava ansioso, estava preocupado, estava sendo visitado pela enfermidade da sua casa, e toda a sua casa estava tensa e ele estava muito tenso. Então, o que nós vamos imaginar é o seguinte: o que acontece quando Jesus vai conosco? Pensando no caso de Jairo. O que acontece quando Jesus vai conosco? Quando Jesus vai conosco, podemos ter certeza que ele importa-se com a nossa dor. Naquele momento, o que Jesus viu não foi um homem, mas foi a dor que estava no coração daquele homem. Então, Jesus entendeu que deveria socorrê-lo, que deveria amenizar a sua dor, que deveria abençoar. Eu gostaria que você soubesse que quando você clama a Jesus, Jesus não olha somente para o seu clamor, ele olha para a sua dor. Qual a sua dor que você está sentindo agora? Clame a Jesus. Ele quer caminhar com você, ele quer ir com você. Mas a segunda ideia que eu tenho aqui nessa história de Jairo é que quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Presta atenção que, em meio a essa caminhada, aparece uma mulher, toca Jesus, Jesus tem que parar, tem que dar atenção àquela mulher, ele demora, e Jairo certamente está pensando assim: minha filha vai morrer, Jesus está demorando. O imprevisto veio, mas quando Jesus caminha conosco, quando Jesus está conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar aquele propósito de Deus para a sua vida.
mesmo que em meio a tudo isto esteja acontecendo algum imprevisto, se Jesus está caminhando com você, saiba de uma coisa: Jesus, os imprevistos, não vão frustrar aquele propósito que Deus tem para a sua vida. Mas uma outra ideia desse texto que eu acho que é muito interessante é quando Jesus vai conosco, não precisamos temer as más notícias. Veja, quando Jesus está com Jairo caminhando, chegando perto da casa dele, vem alguém da casa dele e diz assim: pode despedir Jesus, o mestre, a sua filha já morreu. Então não precisa mais Jesus ir lá, sua filha já morreu. Presta atenção o que deve ter passado no coração de Jairo, sabendo mesmo assim que Jesus estava indo com ele, mas a notícia agora é de que a filha já está morta. O que Jesus diz? Jesus diz para Jairo o seguinte: não tenha medo, crê somente. Crê somente. Então veja bem, quando Jesus vai conosco, não precisamos temer as más notícias, mesmo que esteja, enquanto nós estamos vivendo essa pandemia, esteja a televisão, os noticiários, os jornais, transmitindo milhões de más notícias. Não tenha medo, Jesus caminha com você. Se Ele está caminhando com você, não tenha medo das más notícias. Continue acreditando em Jesus. No mínimo, o conforto Jesus levará ao seu coração. Mas uma outra ideia interessante que tem nesse texto é que quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Veja que aqueles senhores vieram, aquelas pessoas, e disseram: pode despedir Jesus, porque sua filha já morreu. Jesus disse: não temas, crê somente. Jesus está dizendo: a morte não tem a última palavra. Então, quando caminhamos com Jesus, a morte não tem a última palavra. Creia nisso, a morte não tem a última palavra. Sabe por quê? Porque caminhando com Jesus, Jesus é vida. E com Jesus nós temos a vida. Em último lugar, pensando nesse texto, quando Jesus vai conosco, o choro da morte se transforma em uma grande alegria. Jesus chegou na casa de Jairo. Ele disse: esta menina está dormindo. O povo que estava ali ridicularizaram, zombaram dele. Ele pediu que não aproximasse ninguém, que entrasse somente os pais. Ele pegou a menina pela mão da menina e disse: menina, levanta-te. E a menina levantou, se assentou, estava curada. E Jesus disse: não conte para ninguém, mas dê a ela agora comida, dê refeição, dê um prato de comida. Ou seja, ela está viva, ela está com vocês. Eu queria encerrar a minha palavra dizendo o seguinte: não quero dizer que Jesus está ressuscitando as pessoas que morreram, mas eu quero dizer que Jesus pode, nesse momento, ressuscitar muitas coisas que estão morrendo. Quem sabe o seu casamento está morrendo, Jesus pode ressuscitá-lo. Quem sabe a sua autoestima está morrendo, Jesus pode ressuscitá-la. Quem sabe uma depressão está chegando à sua vida, Jesus pode curá-la. Ele pode fazer ressuscitar a sua emoção. Quem sabe você está profundamente ansioso, Jesus pode ressuscitar, te dar paz. Jesus pode ressuscitar o seu relacionamento familiar. Quem sabe ele está morrendo. Quem sabe a sua convivência com os seus filhos. Quem sabe a convivência com os seus vizinhos estão morrendo. Quem sabe convivência com alguns membros da sua igreja, com algumas pessoas lá da sua igreja está morrendo. Jesus pode ressuscitar. Convide Jesus para caminhar com você. Convide Ele para ir com você. Convide Ele para estar com você. Ele é o Senhor da vida. Ele pode caminhar com você. Creia nisso e você viverá. Eu falo tudo isto, não por mim, mas em nome daquele que é o Senhor da vida. Amém.